Isso é importante. Agora, a gente já falou aqui do aspecto positivo da recuperação, que pode até beneficiar emergentes. Agora eu queria aproveitar a experiência do próprio Urs, que tem até um curso aí sobre ciclos econômicos, né? Quais seriam os sinais de estresse no caso da gente começar a desandar a maionese em termos desse endividamento gigante, né? Dos bancos centrais não conseguirem mais pedalar essa bicicleta? O que aconteceria? Tu já fez alguma simulação ou tem alguma coisa em mente, alguns sinais em mente de que a vaca está indo para o brejo? Acho que isso é importante aí para a gente acompanhar de perto também. Pois é, até assim, esse era um dos sinais que eu acompanhava bastante no ano passado, no início desse ano. E os indicadores, para a gente tirar o pulso do mercado, tirar a febre, né? Como é que o mercado está se sentindo? Será que estamos próximo de uma reversão ou não? Eu diria que são indicadores não apenas de alavancagem, nível de endividamento corporativo, público, mas também os indicadores de crédito ou de estresse no mercado interbancário. Por exemplo, taxa de juros a que os bancos se emprestam entre si. No mundo seria a LIBOR de 3 meses. Até tem uma taxa bem interessante que o Banco Central americano observa bastante, monitora, que é o chamado TED Spread, que é a LIBOR de 3 meses menos o título Tesouro Americano de 3 meses. Então, quando aumenta muito esse diferencial, significa algum estresse no mercado interbancário. Então, esses indicadores de taxas de juros, diferencial de taxa de juros, especialmente no mercado financeiro, são os principais de acompanhar. E até por esses indicadores que a gente via no final do ano passado já algum nível de turbulência no mercado interbancário americano, e quem se lembra estava acompanhando, o Fed começou a intervir no ano passado, não foi com a pandemia, foi já no ano passado, e chegou em 2020, já tinha um sinal de estresse no mercado financeiro internacional e americano, e com a pandemia e com o que eu digo que é um alto nível de complacência dos investidores, assim, o otimismo era visível, a gente vê os níveis também de um outro indicador de sentimento que eu gosto de acompanhar, é o chamado put-call ratio, que é o montante de volume financeiro daqueles que estão apostando contra o mercado, comprando puts, em relação àqueles que estão apostando a favor do mercado, comprando calls, opções de compra. Sim. E a gente via esses indicadores chegar nos menores patamares, indicando euforia, otimismo, complacência no início do ano. E é quando veio assim, a pandemia, o efeito foi devastador. E até esse ponto que eu queria até perguntar para o Stormer, que eu vejo que não tão importante quanto diversificar é também calibrar muito bem os seus investimentos e saber que risco você está tomando. Porque algo que a gente comentava também nos nossos comitês internos aqui de cenários, era que a gente via uma certa euforia no mercado brasileiro antes da pandemia, antes de estourar as quedas. E até gente tomando risco que não seria recomendado. Por exemplo, 80% da liquidez do patrimônio em bolsa. E aí, quando veio a correção de março, machucou muita gente, né? Então, essa calibragem de risco é importante na carteira. E até aproveitando essa fala e pergunta para o Stormer, pessoal, dúvidas específicas sobre investimento, sobre algum produto, só clicar aqui embaixo no link na descrição do vídeo para conversar com os assessores da Liberta, para abrir uma conta ou para transferir uma conta existente para a Liberta Investimentos. Mas, Stormer, essa noção de conhecer o risco que está correndo e calibrar a carteira é muito importante, concorda? Cara, eu acho que o ponto que tu tocaste, Urish, é um dos pontos que mais me deixou preocupado esse ano. Por que acabou acontecendo? Quando começou realmente a situação da crise e a renda fixa, a taxa de juros caiu lá para baixo, as pessoas simplesmente, pessoas que nunca sequer operaram na bolsa, pegaram todo o dinheiro que elas tinham guardado em suas reservas financeiras e enfiaram no mercado, entraram comprando, sem saber o risco real de operar no mercado dessa forma. E especialmente alocando muito mais do que seria classicamente, ou até mesmo digamos assim, mais sensato a ser feito. O que acaba acontecendo em um mercado de pandemia como que aconteceu, ou mesmo numa queda violenta como aconteceu, o tamanho, a amplitude das barras de queda, ela fica muito grande, a volatilidade aumenta dramaticamente. E se a pessoa entra sem nenhum tipo de stop, ou nenhum tipo de proteção, ou sem nenhum tipo de rede de segurança, como o Leandro bem mencionou agora há pouco, um lançamento coberto,
uma operação de put de proteção. Se a pessoa entra dessa maneira, tem uma enorme probabilidade de se machucar dramaticamente. Então, essa foi uma preocupação muito grande que a gente observou muitas pessoas, infelizmente, cometendo esse equívoco. E ainda tem, neste momento, muita gente com 100% do seu capital em bolsa. Isso que nós estamos aproximando de um topo anterior, uma zona perigosa, e se a gente bater ali no topo e der uma desmontada, pode ter muita gente, né, que venha se machucar, porque não estão percebendo o risco de estar concentrado demais. Leandro, como é que você viu isso também nos mercados globais, essa complacência ali antes da pandemia, e agora, como é que está também um pouco essa visão talvez mais de curto prazo, né? Eu acho que antes da pandemia existia uma preocupação grande em relação a já uma pressão de endividamento, antes mesmo da pandemia. Por incrível que pareça, o efeito posterior foi paradoxal no sentido que o endividamento aumentou, só que os prêmios diminuíram, justamente por conta da entrada dos bancos centrais. Então, se passa uma ideia de que o Fed vai salvar a terra yield em caso de estresse maior, né? E aí os investidores ficaram um pouco mais tranquilos em colocar esses ativos mais arriscados na carteira. Então, o que eu vejo é a necessidade de ser bastante seletivo em termos do que colocar na carteira, porque mesmo durante a pandemia ficou claro que aqueles ativos mais consistentes sofreram bem menos ou até subiram durante a pandemia, durante a primeira perna de queda, né, que produziu a resposta dos bancos centrais. E, na verdade, depois dessas quedas é que as oportunidades nesses ativos mais agressivos geraram um retorno excepcional. Então, o que eu estou preparando aqui para ser feito na próxima correção, como o Alexandre diz, é só uma questão de tempo, porque a única certeza que a gente tem é que vai ter novas correções, vai ter novos estresse no mercado, seria manter ativos, né, mais seguros ao longo do tempo e durante esses mergulhos, essas quedas, tomar ativos mais arriscados. Eu acho que essa seria a estratégia, porque eu duvido que eles vão mudar, na verdade, para manter o sistema de pé. O que se requer é que essas intervenções sejam cada vez mais agressivas e mais profundas. Então, o que a gente vai ver vai ser ativos cada vez mais agressivos, cada vez mais arriscados sendo salvos. Então, a minha aposta aí para a próxima correção vai ser essa. Vou buscar pelos ativos, em tese, mais podres depois da queda, né? Não antes. Antes eu quero, ou durante eu quero ficar nos mais conservadores. O plano é esse para mim, né? Mas, obviamente, que ao longo desse tempo eu quero diversificar ao máximo aí, colocando reserva de valor nas minhas carteiras. Inclusive, o ouro aí está ficando bem atrativo, já deu uma corrigida boa, né? Ou seja, o ouro está sinalizando uma crença no mercado na recuperação econômica, porque isso geraria um pouco mais de juros, né? Na manutenção de déficits altos, com juros mais altos também. Então, eu acho que tem aí o ouro dando uma corrigida interessante para quem observa essa situação de diversificação de carteira e tudo mais com reserva de valor.